Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Hugo Lopes. Hugo, grato por teres vindo conversar comigo sobre um projeto, um Game World que te está a apaixonar e que tem uma história por trás e que havemos de desvendar nesta conversa. Uhum. Não, eu é que agradeço. É um prazer, é uma alegria sempre estar contigo. Então, aqui totalmente disponível para este bocadinho que escolhemos, não é? Lindo. Olha, sinto muito entusiasmado com esta conversa porque nós temos um caminho em comum e partilhamos muitas coisas em comum, quase Uhum. desde a universidade e de sermos ambos formados em engenharia informática, não é? Portanto, e esse caminho Exatamente. todo que temos feito ao longo do tempo e estarmos a encontrar em diferentes momentos da vida. E há várias coisas aqui que já falamos no Innovations for the Future Game World Builder Interview que eu quero sublinhar e quero fazer as pontes. Tu és um dos Masters em Sociocracia 3.0 e quero pôr isso aqui, aterrar isto. Tens sido um companheiro nesta cruzada com as organizações integrais, toda esta mecânica da auto-organização, este fenómeno que a Dúnia veio falar aqui numa das entrevistas e, portanto, tu também estás a colaborar, inclusive, neste Game Mode que vamos falar com a Dúnia e neste movimento e tens sido uma das pessoas-chave deste movimento em Portugal, do movimento para esta forma de estar nas organizações, para mim muito mais ligada àquilo que é a essência da natureza, à auto-organização. As florestas são auto-organizadas por princípios e a vida é auto-organizada por princípio, e portanto tens sido um companheiro nesta cruzada e, nestes temas do que pode ser uma próxima cultura, em particular na arena das organizações e do fenómeno da organização. Também tens um contexto em tecnologia muito forte e és uma daquelas pessoas com muitas credenciais em tudo o que é o mundo do Agile e deste universo que a tecnologia tem sido um inspirador para este universo da auto-organização, quero pôr a ideia desta maneira, e tu tens muitas credenciais neste contexto, portanto, para mim, quero pôr logo isto aqui em cima da mesa, porque há algo que é característico da tua pessoa, característico do teu caminho e que está ao serviço de todos nós. E quero começar esta conversa por isso, por celebrar estas dimensões que tu tens chamado para a tua vida. Também temos em comum, e fizemos em comum, nós os dois, o Art of Hosting. Quero ver se tem aqui a Nidjitsa a falar um pouco, o Alexandre a falar um pouco do Art of Hosting em Portugal, mas fizemos os dois naquele bonito Sim, lugar, sim. Cierro já não me Sierra de lembro. la Vera, É Sierra de isso, la é Vera. isso, é isso. Um bonito lugar e aquela cruzada bonita que fizemos. Portanto, temos em comum isso, tudo que é esta mecânica da colaboração e da participação que o Art of Hosting, que a comunidade de Art of Hosting coloca em nós. Portanto, está aqui aberto um contexto de conversação que me apaixona e que de facto me liga. E o Game World que tu vais falar é este Jobs with No Boss. Portanto, poderíamos começar por este contexto e por este game wall e estar a esquecer estas coisas todas e eu não quero fazer isso. Eu quero Uhum. pôr isso de facto em cima da mesa e que isso possa condicionar a conversa porque é dos patrimónios que tu tens que eu quero celebrar. Então, Hugo, vou-te passar a palavra para ti, para o que fica vivo em ti, com esta minha partilha, com esta forma de iniciar, e também para tu trazeres uma palavra sobre o que é o Jobs with No Boss. Sim. Não sei, enche-me de coisas, não é? A introdução que tu fizeste também me enche de memórias, não só da nossa trajetória em conjunto, porque de alguma forma, quando nos conhecemos, já havia aí algo em paralelo, não é? Como tu dizes, que estava para acontecer, desde tu como empreendedor também, na área da informática, e eu também, e temos estado no técnico, e eu fui ator no Instituto Superior Técnico, numa peça que se chamava As Aventuras de João Sem Medo, em várias, que criámos o grupo de Teatro do Instituto Superior Técnico, e olha, tu tinhas estado aí na criação de uma associação que era a João Sem Medo, e onde depois eu também me integrei, não é? Digo que foi uma coisa que também mudou a minha vida, né? Tocou a minha vida definitivamente. Ter tocado ter estado aí, não é? Esse contacto. Então não sei, é que nem sequer sei por onde começar. Eu começava por uma coisa que tu disseste que ligavas todo este tema da auto-organização, da autogestão, não é? Nós chamámos-lhe
bossless, porque quisemos ser muito radicais. Ou seja, quisemos que fosse um nome que gerasse alguma atenção. Então, portanto, chamámos, né, empregos sem chefes, jobs with no boss. Mas também queríamos que fosse claro o tipo de empresas de que estávamos a falar, ou organizações, porque às vezes há empresas muito progressivas, mas afinal mantém-se a mesma hierarquia, está aí um líder participativo, um chefe, mas continua ele a decidir, embora ele envolva as pessoas e tente comunicar da melhor maneira. Então nós quisemos ter aqui uma forma muito, que às vezes não é simples também de definir, mas, mas quem já teve a possibilidade de trabalhar digamos, num contexto diferente, que não seja uma empresa tradicional, com uma hierarquia tradicional, sabe o que é chegar a um sítio de manhã e que não tem um chefe, digamos assim, não é? E se tu trabalhas numa empresa tradicional, tu sabes que vais chegar ali de manhã e tens o teu chefe. Então, mais do que uma grelha muito sistemática, não é? De dizer, se tem um sistema de decisão distribuída, as pessoas podem selecionar os seus representantes ou os seus chefes, decidimos que fosse como o ponto de decisão, não é? Para uma empresa estar num job with no boss. E tu, quando falavas deste tipo de organizações, eu ligo isto à natureza, não é? Ligo-me à natureza quando falamos da auto-organização. E eu continuo, apesar de estar nisto há já alguns anos, não é? Já há uma década, continuo o desafio constante de desaprender. Estamos por 30 anos da minha vida e tudo, não é? Portanto, continuo. Uh, e, no entanto, quando recordo a minha pré-adolescência e algumas coisas que me marcaram definitivamente, era o que era natural em mim. Sabes? Então, vou tentar clarificar um bocadinho mais o que eu quero dizer aqui. Eu sinto que o estar hoje a trabalhar estes temas e colocar aqui a minha energia é, é, é tocado fundamentalmente pela minha experiência de uma banda de garagem que tive na adolescência e como nos juntávamos, um grupo de 4 ou 5 pessoas, para tocar música juntos, e pela minha experiência num grupo de teatro escolar, em Santo André, o Gato S.A., onde começámos a criar peças de teatro, nós. Ou seja, não havia um texto que seguir, éramos nós a criar uma coisa que queríamos contar ao mundo, não é? E tanto que no técnico voltou a acontecer o mesmo. Quando eu mais tarde fui fazer a minha licenciatura para o técnico, o grupo de teatro técnico tinha sido fechado pela polícia política, que tinha tentado ali, acho eu, por uma representação da Antígona, do Bertolt Brecht, durante a ditadura, fechou-se o grupo de teatro e depois nós reabrimos o grupo, recomeçámos o grupo de teatro nos anos 90, não é? E começámos também um grupo em que não havia um encenador, criávamos as nossas obras de teatro, não é? E então, esta coisa de fluir num trabalho em equipa, em que não estás a fazer nada, estás a fazer uma coisa porque queres expressar algo de belo ao mundo, não é? Contacto com o belo, em que todos co-criamos. Essa fluidez, não é, do trabalho em equipa foi algo que também me tocou e que eu diria que salvou a minha vida. A música e o teatro, a possibilidade de ter feito teatro na minha adolescência, a expressão dramática e tal, de alguma forma salvou a minha vida. E claro, quando chega à minha primeira experiência profissional, é que vou finalmente trabalhar em equipa profissionalmente, né, e me integro numa organização, e já não tinha nada a ver, havia uma dissonância cognitiva brutal com aquilo que eu tinha podido experimentar do que podia ser o trabalho na equipa, não é? Então, eu acho que de alguma forma continuo hoje a tentar trazer às equipas e às organizações aquilo que eu, enquanto miúdo, enquanto adolescente, vivi neste contexto, aquilo que pode ser, e depois, felizmente, consegui replicar em alguns contextos, não é? Naquilo que eu acho que pode ser pessoas energizadas, não é? A contribuírem para uma coisa comum, não é? Eu às vezes, um dia saiu esta tagline que é Happy People Doing Great Stuff Together. Então, isto é a primeira coisa, não é? A primeira coisa que me chega. Go, go, e vai introduzindo, à medida que vais contando, deixa as histórias vir e à medida que Sim, vais sim, contando, sim. vai introduzindo este game world, os Certo, certo. jobs with no boss. E é curioso, sim, porque nós
nós no desenvolvimento de software, eu depois montei a minha empresa de desenvolvimento de software, não é? E começámos a adotar metodologias de desenvolvimento de software práticas, marcos, não é? Como Agile, começámos a usar Scrum, não sei o quê, e vimos muito valor nisto. Valor em utilizar processos iterativos, de aprendizagem, de ir experimentando coisas que eram suficientemente boas e que iam evoluindo a partir daí, não é? Então, de alguma forma, eu já desde 2007 que incorporava isto, e depois tive o contacto com o livro do Frederic Laloux. O livro do Frederic Laloux também me juntou e acabou por ser uma ponte para várias pessoas. Acho que vi um post teu num blog, então voltaste ao meu radar por algum post de um blog que tu tinhas na altura, 2014, e depois serviu-me de ligação à Dunia Reverter, não é? Então, ah, com a Dunia, juntámos na altura, quando conheci a Dunia Reverter, juntámos à volta de um projeto que se chamou Guincho, na altura, um projeto Guincho, por uma primeira reunião fundadora que aconteceu aí perto de Lisboa, perto da Praia do Guincho, e onde se juntaram um conjunto de pessoas muito curiosas, okay? Que quase todas escreveram livros, é curioso, entretanto eu não, sou das poucas que ainda que não escreveu um livro, mas estavam aí a Lisa Gill, que trabalha com a Karen Talenius, tem este livro, tem o podcast Lidermorphosis, que podemos depois eventualmente partilhar os links para ele, que escreveu este livro Mooseheads on the Table, sobre a transformação de uma série de empresas na Suécia, autogestão. E, sei lá, estava uma série de pessoas muito, muito interessantes e começámos a trabalhar numa ideia de como conseguir esta transformação, não é? de organizações. E uma ideia que surgiu foi, por exemplo, comprar organizações. Quem é que nos vai querer? Não sei se a Dúnia provavelmente, se calhar, contou esta história na conversa que tive contigo, mas surgiu esta ideia, não é? De comprar organizações e depois transformá-las para uma forma diferente de operar, autogerida, auto-organizada, participativa. Mas nessa primeira iteração isto não funcionou. Depois a Dunia, mais tarde, não é, formou o Chrysos, portanto, que é um fundo de investimento onde eles compram empresas junto com os Corporate Rebels, está a fazer esse trabalho e foi comprada este ano a primeira empresa aqui em Espanha, em Sevilha, perto de onde eu estou. Mas há sempre esta ideia, não é? A nossa ideia é como é que podemos aumentar o ritmo da mudança. Como é que podemos aumentar o ritmo da mudança? E tanto eu como a Dúnia, como estas pessoas, a Lisa Gill, somos contactados frequentemente por pessoas que dizem, mas como é que eu posso passar a esse novo mundo, não é? Que sabemos que está aí, que está a emergir, que há já empresas que estão a operar desta maneira e como é que nos podemos juntar. Então foi em Barcelona, num jantar em que estávamos eu, a Dúnia e a Lisa Gill, que surgiu esta ideia. Portanto, isto foi talvez em novembro de 2022. Estávamos a jantar, os três, e a falar nisto, não é? Das pessoas que nos contactam. Por outro lado, nas ações de formação que damos, tanto eu como a Dúnia damos alguma formação. A Dúnia mais ligada à Universidade Nova de Lisboa, eu à Católica, onde também tenho estado em alguns programas e trazemos algumas das práticas e apresentamos estes diferentes modelos de organizações, e muitas vezes também somos encarados com ceticismo, não é? Isto é muito bonito na teoria, mas isto na prática, isto é uma utopia, na prática não existe, é impossível, e então surgiu esta ideia, não é? De dar visibilidade, não só às empresas, as empresas já estão a operar desta maneira, e ter aqui um sítio onde tivessem oportunidades de emprego concretas, ou seja, queres experimentar, trabalhar numa empresa auto-organizada, auto-gerida, sem chefes, então estão aqui as oportunidades de emprego, estão aqui as empresas, não é? É como fazer isto visível e, ao mesmo tempo, não é? Acompanhar esta mudança, porque estamos a dar alternativas e também estamos a valorizar as pessoas que já têm uma experiência de trabalhar numa organização deste tipo, não é? Porque também é um desafio, sempre é um desafio a começar
operar desde outro paradigma, não é? E então, obviamente, que neste mercado de oportunidades de emprego em empresas autogeridas, é também as pessoas que já têm uma experiência, que já trabalharam, já deram o seu contributo numa empresa autogestionada, também são valorizadas, não é? Então era também ah, pronto, dar esse valor, essa, também essa visibilidade a todas estas oportunidades e talvez depois dar um primeiro salto, também já se possa colocar isso em valor e poder dar um outro salto para outra empresa que também trabalha desta forma. E foi assim que surgiu a ideia de criar o Jobs with No Boss. E depois a questão era, e como é que levamos isto à prática, não é? Como é que uh, construímos uma plataforma de software de zero para fazer uma coisa deste tipo. Então, não sei, eu senti aí uma tensão sobre lançar-me outra vez a desenvolver uma empresa de software, neste caso, ou pelo menos uma plataforma de software. Então a ideia ficou aí em stand-by com esta tensão, mas só para aí um mês ou dois, porque depois finalmente descobrimos uma plataforma de software que já fazia parte do que nós queríamos, a parte técnica, digamos assim, que era extrair, olhar para as páginas das empresas, extrair automaticamente as oportunidades de emprego e sincronizá-las e depois colocá-los num sítio comum onde estivessem todas essas oportunidades de emprego, não é? E então, com isso, decidimos lançar uma campanha de crowdfunding que financiasse pelo menos os primeiros meses, não é? de operação da plataforma. Um, Pronto, foi bem acolhida, digamos assim. Não tínhamos colocado uns objetivos muito ambiciosos, de cerca de 30 e tal mil euros, mas conseguimos fazer cerca de 8 mil, e então permite-nos ter uma margem de manobra para financiar a plataforma, que já começou a operar em junho do ano passado, e pode não ser os dados mais recentes, mas temos ainda para este ano, podemos manter a infraestrutura da plataforma e estamos agora a ver como é que podemos torná-la sustentável no futuro e a gerar também mais valor para as pessoas que procuram estes empregos, mas também para as organizações, né? Para as pessoas que estão centradas no tema. Hugo, dá-nos uma ideia dos números, portanto, sendo um ponto de lançamento, portanto, a plataforma neste momento é um ponto de lançamento, né? Está a começar, o projeto está a começar, dá-nos uma ideia dos números que já lá estão, porque quando tu me disseste no outro dia eu fiquei surpreendido, confesso, não estava à espera que fossem Ok, tão ok, grandes os ok. números, né? Então, mas se calhar, se me deres, eu posso partilhar aqui Deixa lá ver se eu te posso dou partilhar aqui permissões. o meu ecrã, sim, e posso-vos mostrar, por um lado, um bocadinho a plataforma. E também, no outro dia, fizemos precisamente um post no LinkedIn, um, também sobre como é que tinha sido o ano passado, um bocado o ano em números, não é? Eu penso que tu já consegues ver. Não queria gastar muito tempo com isto, mas gostava de facto que tu Está bem, desses um vou pouco só. do impacto Sim, da coisa, porque estando a começar já é impressionante. ah, ah, É aquilo que tu dizias ainda há pouco, parece que é uma coisa que não existe, parece que é uma coisa de fantasia, de um mundo que não existe. E o que tu estás a demonstrar, o que vocês, tu e a Dona estão a demonstrar com esta plataforma é que não é verdade. É que isto está muito real e está em cima da mesa e está a sim, acontecer. sim, sim. É verdade. Então, digamos, isto é a página onde apresentamos, não é, estas oportunidades de emprego nas organizações. Então, varia diariamente, porque isto sincroniza diariamente as oportunidades de emprego, não é? Então, hoje, eu estou a abrir isto agora, não é? Temos 84 organizações, ok? E temos 363 oportunidades de emprego ativas, Uau. ok? Então é por isto, né? Então, depois, o que é que temos? Temos a possibilidade, neste caso, estou a procurar empregos, ok? Portanto, posso procurar por funções, por localização, por indústria, dimensão da empresa. Eles aqui estão ordenados penso que neste caso, estão por ordem, os mais atuais primeiro. Já temos aqui teste, software testing, não é? Coisas na área de engenharia de software. Temos aqui, ou seja, temos aqui muitas coisas, não é? Há muita oferta na área de engenharia de software, mas há muitas outras coisas, ok? Portanto,
áreas também na área de pessoas, de típico recursos humanos, ou seja, engenharia química, há aqui oportunidades em muitas áreas. Aqui aqui estão as companhias, as empresas, as organizações, ok? Ah, as três que estão aqui em primeiro lugar foram empresas que nos apoiaram no crowdfunding, com um apoio institucional, ok? Há duas espanholas, a Derms, a P4P Electronics, que são destas empresas do grupo NER, do País Vasco. Mas, por exemplo, a Evaros nem sequer estava no nosso radar. Portanto, quando fomos contactados pela Evaros, quando lançámos a campanha de crowdfunding, a dizer, olha, nós saímos do armário recentemente, operávamos há 15 anos, mas tínhamos vergonha de dizer que éramos autogeridos, porque tínhamos medo que os nossos clientes não nos levassem a sério. Mas agora passamos a assumir isto, queremos participar na campanha. Então, há aqui empresas, há 25 empresas espanholas, porque tanto eu como a Dúnia temos estado aqui a residir em Espanha, teve a coisa mais visibilidade aqui, mas estão aqui 84 empresas de todo o mundo. Algumas delas não estão a sincronizar os trabalhos, as oportunidades de emprego aqui, por questões ainda tecnológicas e pela forma como eles fazem a gestão das oportunidades de emprego, mas pronto, aqui estão. Eu em Portugal temos a Mindera, que falei também, já Que está falamos, aqui, sim, sim, sim. e temos a Tamera, temos a empresa do Boom, a Gub de Mood. Que outras empresas é que tu conheces ou que tu tens em vista aqui em Portugal que estão Aqui nesta fronteira? em Portugal não nos chegaram mais. Então, eu convido-te, nós temos também um formulário em que as pessoas nos podem sugerir outras empresas, ok? Então, convido a ter que nos façam esse contacto. Nós temos a plataforma neste momento contratada para poder fazer a sincronização de até 100 organizações. Portanto, há aqui ainda um espaço entre as 84 e a 100 em que vamos continuar a adicionar, mantendo o budget que temos atualmente, ok? Portanto, temos aqui um espaço de adicionar mais 16 organizações ainda. E, Ok, portanto, fica também o convite, não é? Se conhecem algumas que não estão aqui, façam-nos chegar e sim. nós entramos em contato e colocamos-las aqui. Ok, de Porque é acordo. A precisamente IMATS também está a isso. fazer, a IMATS do Miguel Munhoz e do Paulo Dias também está a fazer este caminho para vir para a auto-organizada e quer Ok, em ok. Portugal dinamizar esse universo. Eu vou tomar conta, Ok, proponho, ok. proponho que tu vás ao grupo do Innovations e ponhas lá, faças esse Está desafio ao bem, vou próprio fazer grupo e eu também também o depois desafio. divulgo. Portanto, grato por teres trazido aqui, tornar tangível este, esta realidade em Portugal e no mundo, o que é que se está a passar. Eu estou convencido que em Portugal há mais experiências, há mais projetos e mais experiências. Elas não estão tão visíveis ainda, mas que há mais em cima da mesa. Certo, certo. E isto é também uma oportunidade. Nós agora este ano também começámos a fazer uma coisa que a Dúnia já estava a organizar isto, mas era dentro eram coisas que ela fazia, digamos, sem visibilidade externa, basicamente, que são visitas ao País Vasco para visitar empresas que estão a trabalhar desta forma. Trabalham normalmente dentro de um estilo que é o estilo NER, do grupo NER. Mas o País Vasco é muito curioso porque tu tens ali mais de 70 empresas que já fizeram este processo, que algumas estão em fases muito diferentes, ou seja, algumas estão há 20 anos a funcionar em autogestão, algumas começaram há um ano, de setores muito diferentes. Tens fábricas, tens empresas de serviços, tecnologia. Então, é possível, numa visita de 2 ou 3 dias, conhecer diferentes empresas, não é? Que estão em diferentes etapas, com diferentes também desafios e diferentes experiências, e também conhecer pessoas que lideraram estes processos. Conhecer não só pessoas que eram proprietários, imagina, de organizações que fizeram, mas também as pessoas que coordenaram esses processos de transição e transformação. Então, este ano temos 5 visitas planeadas, ok? São visitas de 2 dias. Então, há uma parte de formação pequena, onde se explica um bocado como é que operam e como é que se fazem estas transformações, mas depois a parte mais interessante é ir aí com pessoas de todo o mundo que querem conhecer isto, portanto, esta coisa de imersão, visitar as empresas, falar com os colaboradores, com as pessoas das empresas, almoçar com pessoas que coordenaram os processos, com fundadores,
que tiveram experiências positivas, também outras experiências que não foram tão positivas, mas que foram grandes aprendizagens. E então também, pronto, é um lado que estamos a explorar agora. A visita de abril já está esgotada, portanto também estamos contentes. Já temos uma visita que já... São 14 pessoas por cada visita, são poucas. E então é uma das coisas que estamos a tentar abrir para também que o próprio Jobs We Know Boss, que neste momento só recebeu, digamos, investimento através da campanha de crowdfunding, comece a ter meios numa primeira fase, pelo menos para pagar a plataforma tecnológica. A ideia, claro, isto basicamente neste momento é tecnologia dura, a ideia é não criar qualquer esforço administrativo para as empresas, só tem que nos dar ou a página do LinkedIn onde põe as oportunidades de emprego, ou a sua página de oportunidades de emprego, e a plataforma faz tudo. Vai lá buscar, sincroniza, quando a oportunidade de emprego já não está disponível, tira daqui. Então, pode que tenhamos, em primeiro lugar, recursos suficientes para manter a infraestrutura tecnológica e, depois, se possível, começar a pagar a uma equipa. Neste momento temos 2 colaboradores, um italiano e uma argentina, mas que vive em Espanha, e podemos também começar a retribuir a equipa que está a ajudar a manter a... E eu e a Dúnia também, também me incluo, obviamente, aí, e tem sido a nossa energia e do nosso tempo. Vou parar de partilhar, acho que é Sim, grato, suficiente, não é? grato, Hugo. Olha, e também peço para tu vires ao grupo do Innovations e pôres lá o anúncio da visita, Ok, que me ok. parece muito, muito, muito bem fazer isso. E eu próprio depois divulgarei por vários canais também para garantir que chega a mais gente e que se convoca mais pessoas para esse contexto. Grato, Hugo. O que é que tu vês que são os desafios hoje em cima da mesa para esta plataforma, para este Game Wall, e como é que isto está relacionado com os desafios que tu estás a percepcionar dentro das empresas que fazem este ou que querem fazer esta transformação? Sim, não sei. Há muito por fazer, mas também há muitas coisas que estão a acontecer, não é? Então, por exemplo, o ano passado eu estive com a Dúnia fizemos um programa de formação onde estiveram, não sei, talvez 12 empresas lituanas, empresas, mas sobretudo ah, proprietários e proprietárias de empresas que estão a querer fazer esta transformação, mas também pessoas que querem acompanhar estes processos, ok? Como a apoiar, a facilitar e apoiar estes processos. E isto surge de um trabalho grande de divulgação, e algumas pessoas estavam ali que estão na Lituânia, que se entusiasmaram com a ideia, não é? deste novo mundo, desta possibilidade de diferentes tipos de relação no mundo do trabalho e das organizações. Não é? Então, há muita gente que está a fazer este trabalho, não é? Que é um trabalho essencial, que é de divulgar, de acolher, das pessoas que querem conversar sobre estes temas, que ainda não estão disponíveis para a ação, mas que querem, está-se a divulgar, não é? este mundo novo. E a minha percepção é que isto está a acontecer brutalmente à escala mundial, por muitas pessoas, umas que leram um livro, em muitos espaços de diálogo. Os Corporate Rebels, por exemplo, estão a fazer este trabalho a uma outra escala, não é? Com a sua newsletter, com os livros que estão a publicar. Não é? Depois depois há todo um trabalho para acompanhar as organizações que querem perceber se estão no momento, se é possível, se eu posso fazer. Não é? Então, este tipo de oferta, de ir aos sítios, de falar com organizações que já o fizeram, de dar um mínimo de formação para que tenhas uma ideia do que é que isto pode significar, não é? Como é que é fazer, quais são os desafios que se encontram no caminho, a duração que isto pode ter, o desafio que é para muitas vezes para os sócios fundadores destas organizações que querem fazer um processo de transformação, mas também para quem começa desde o zero. Não é? Então há aqui um trabalho que já não é este inicial, mas é depois de acompanhar as pessoas e ver se este momento. E depois, quando já começam a operar, há todo outro tipo de necessidades, não é? De necessidades de apoio, de formação, de acompanhamento, de facilitação para mudar os processos, as mentalidades, o paradigma desde que operas, não só
as antigas lideranças, a propriedade das organizações, mas também todas as pessoas, não é? Que estão na organização e que também pode ser é um caminho exigente, que é um caminho de desenvolvimento pessoal e de transformação de toda a organização, não é? Então, há esta necessidade, nós estamos a perguntar desde o Jobs no Boss se também devíamos dar visibilidade a quem está a fazer este trabalho de acompanhar. Ou seja, por exemplo, aqui temos organizações, temos oportunidades de emprego e se calhar também podíamos ter pessoas, entidades, organizações que apoiam este trabalho de transformação. Né? Também centralizar como aqui, neste caso seriam anúncios de pessoas, de coaches, facilitadores, de formadores, de pessoas que podem apoiar as organizações deste tipo, porque é uma necessidade real, ok? Há uma necessidade real destas organizações depois de alinhar os valores das pessoas que contratam, não é? Que integram com os seus valores. Então, nisso nós já fazemos um trabalho, porque estamos mais ou menos a fazer a ponte entre pessoas que estão potencialmente interessadas em trabalhar num contexto sem chefes e estas organizações. Mas há aqui bastante dificuldade, sobretudo quando queres trazer para a tua organização pessoas que estão a um nível já muito estratégico ou muito experiente. Ok? Porque muitas vezes há uma dificuldade de alinhar. É onde estas organizações sentem mais dificuldade. Percebes? Que contratar alguém para um posto muito estratégico, de muita senioridade na minha organização e que ela venha alinhada ou tenha experiência de trabalhar numa empresa autogerida. Okay? E isto, o Jobs with No Boss, como está atualmente, não responde diretamente, ou seja, muitas destas oportunidades de emprego há para todos os tipos, não é? Mas provavelmente com a luta, digamos que há pelo talento, por exemplo, na engenharia de software, a última é já numa fase muito final do processo de contratação que a Mindera se preocupa se a pessoa que chega quer ser, quer trabalhar numa empresa autogerida, não é? Eles precisam de pessoas com skills tecnológicos, mas há aqui, a este nível de senioridade, de pessoas que estão, se calhar, na direção de uma organização, querem fazer essa mudança, mas têm medo porque estão numa fase da sua vida, não é? Se calhar com muitas responsabilidades, com filhos de algumas determinadas idades, como é que eu transito no posto em que estou, não é? Com uma organização autogerida, mas há uma necessidade real também deste tipo de organizações de conseguirem ir buscar pessoas de postos muito sénior, okay? Que estejam alinhados também com a sua cultura e os seus valores. Isso é algo que eu acho que o Jobs with No Boss ainda não responde, mas que se calhar, mas que é algo importante que se calhar também podíamos fazer, ok? Que se abre aqui um espaço e, e não sei, depois também sinto que isto também agora fazemos informalmente, pelos canais informais. Se eu sei de uma oportunidade de contacto com alguém, não sei o quê, mas ainda penso que isto ainda não está, que há aqui também um espaço grande. Não Grato, sei, Hugo. são diferentes coisas, não é? Que estão a Foi, acontecer e a diferentes níveis. foi excelente a forma como tu pintaste este quadro e clara, para mim, clara, sobre os desafios que estão em cima da mesa e como tu cruzaste, que era uma pergunta que eu sei que era difícil, entre os desafios das empresas que estão a fazer este processo e os desafios da própria plataforma. Portanto, excelente a forma como tu fizeste essa ligação e esse cozinhar. Portanto, quero pôr aqui no mapa, no sentido de dizer, se eu sou uma pessoa que tem interesse nesta área e quero trabalhar numa empresa deste género, ou se eu sou um game world builder que quer dar passos nesta direção, falar com o Hugo Lopes, é ele a pessoa indicada neste momento para ajudar nesta transformação e tu depois nos convidarás a todos os que forem necessários deste ecossistema, porque tu conheces relativamente bem este ecossistema, quer em Portugal, quer fora, para nos mobilizarás para ajudar a fazer essa transformação onde ela ser necessária. Portanto, não é por falta de capacidade e de saber e de rede que a gente não vai fazer, portanto, haja vontade e a gente faz. Nós temos estado aqui, não é? Portanto, é isso. E eu quero É, pôr isso claro forma de cima da resumida. mesa, não é? Sim, sim, sim. É a altura da gente assumir isso de forma clara. São 10 anos já deste caminho, nós já trouxemos cá muita gente, fomos a muito lado, temos uma rede vastíssima, nos treinamos e formamos, cada um de nós
tem já processos de transformação e experimentação. Eu tenho experimentado isto em milhares de projetos, como tenho feito account no meu blog e nos diferentes artigos que escrevo. Portanto, já não é por falta de conhecimento, Sim, sim. experiência e afins, nós estamos habilitados para fazer isto em qualquer lado e com qualquer contexto. Portanto, quero pôr isto de forma clara em cima da mesa e dizer sim, olha, Hugo, quero te empoderar, pela minha parte, empoderar, dizer falem com o Hugo e a gente vai dar cobertura ao que tiver que ser Sim, feito sim. para ajudarmos nesta coisa. Nós temos estado a falar muito nesta dimensão, chamemos mais corporativa e os desafios em relação à corporação. Também trouxemos, e até pela minha introdução inicial, algumas das tecnologias de colaboração e de trabalho em equipa, não é? Esta ideia da sociocracia, dos councils, dos métodos participativos e colaborativos, tanto as liberating structures, não é? O nome mais global para estas coisas, do qual tu também tens muita expert, e falamos aqui do Art of Hosting. Portanto, como mecânica do grupo, eu quero ligar isto um pouco à teoria U, portanto, o Otto, quando nos fala da sociedade 4.0, está a falar de uma sociedade que é baseada em awareness individual e coletivo, que é feita em equipa, e aqui já estamos a juntar dois vetores, a equipa e o awareness coletivo, o awareness da própria equipa, não é? É a auto-organização e os mecanismos que estão aqui presentes obrigam a esse tipo de competência e capacidade, esta ideia do pensar em conjunto, como diz o David, do dialogue. Um, Portanto, é regenerativa, tem uma essência de natureza regenerativa, é inclusiva, é territorial, é local, está interligada à vida no planeta, faz parte da vida. Portanto, ele dá-nos estes marcadores para aquilo que é uma sociedade 4.0 e quando nós olhamos para isto é incontornável. Temos que falar destas organizações, temos que falar destes processos, temos que falar destas tecnologias. E há uma dimensão que nós ainda não falamos e que eu gostava que tu falasses um pouco, que é esta dimensão do awareness individual. E tu tens tido um caminho também grande neste contexto. Tu tens trabalhado a ti, és praticante de meditação, tens feito um conjunto de práticas que têm permitido uh, fazer a evolução da tua própria consciência, não é? Eu gostava que tu falasses um pouco do que foi esse caminho, o que tem se feito e quais são as práticas que tu Sim, hoje sim. também fazes, que cultivas para te manter são, íntegro e a lutar por esta visão e por esta forma de ver, e como é que isso se cruza também com esta mecânica da auto-organização, como é que esse trabalho ao nível do awareness individual depois comunica com o awareness coletivo e a necessidade que as empresas de integrais, ou estas empresas TIL, como o Alu se chama, têm. Sim, sim. Então, eu lembro-me de ler um livro que tinha a ver com. ah, É um livro que se chama Passionate Marriage, não é? Casamento apaixonado. Hum, Como manter o amor e a intimidade em relações de longo prazo. Não é? É um livro espetacular. E, curiosamente, é um livro que cheguei por uma série de coisas e, na altura, este tipo tinha lá uma coisa dos quadrantes do Ken Wilber e eu nem sequer tinha contacto com isso. Então, eu cheguei por uma curiosidade, não é? E a curiosidade era precisamente justamente essa, não é? Como manter, como manter o amor, a intimidade e construir relações de longa duração no meu aspecto, nas minhas relações, digamos, amorosas, não é? Pessoais. E ele tinha lá uma frase que me dizia: tu não pensas, you don't, you don't think your way into a new way of living. You live your way into a new way of thinking. Não é? hum, Então, ou seja, tu não pensas uma nova forma de ser, não é? Tu és uma nova forma de pensar, não é? Eu acho que são as duas coisas e mais, não é? São ambas, não é? Mas o que então a primeira coisa, eu penso nisto de forma recorrente, não é? Eu gostava de ser uma pessoa mais saudável. Tu não imaginas que vais ser uma pessoa mais saudável, de repente tornas uma pessoa mais saudável. Tu começas a fazer coisas saudáveis e és uma pessoa saudável. Gostaria de ser mais generoso. Bem, fazes coisas generosas e és mais generoso, não é? E então, eu cheguei à meditação. Eu cheguei à meditação porque era uma pessoa bastante. Tenho um limiar de ansiedade natural, que imagino que esteja escrito no meu ADN alto,
E então as formas como eu estava a encontrar de lidar com a ansiedade, em determinado momento, não eram, se calhar, as mais corretas. Fumava muito para lidar com a ansiedade e sentia-me permanentemente em stress. E um dia li um livro que trazia algumas coisas da ciência sobre isso, não é? Sobre o stress e a ansiedade. E afinal dizia que as únicas duas coisas que estavam demonstradas eram o Prozac, que havia evidências que ajudavam a combater a ansiedade, era a prática meditativa e o Prozac. O Prozac tem alguns efeitos secundários que não são muito interessantes, não é? As pastilhas de Prozac, e eu optei por experimentar uma ação de meditação na União Budista Portuguesa, na altura. Fui aí com o Paulo e fiz uma sessão e ficou gravado na minha memória. Eu saí da sessão, dessa sessão de meditação, de uma introdução à meditação, e de repente fui consciente de que não me sentia assim, provavelmente há 4 ou 5 anos, como estava naquele momento. E pronto, foi uma revelação para mim e começou aí uma prática meditativa, depois com o Sagara, do Sagara, do Sagara e de uma prática meditativa. Depois comecei a explorar as minhas coisas de mindfulness e tal. Fiz eu o programa do Kabat-Zinn lendo o livro, não fazendo com ninguém, li o livro e fiz o programa e com o Focusing, também com um trabalho Focusing, que em Lisboa penso que também é o Sagra, tem feito um trabalho de divulgação. Depois continuei aqui em Espanha, certifiquei-me, fiz 3 níveis de certificação e talvez um dia até possa ser uh, formador com o Focusing, mas isso para mim foi como um despertar. Foi realmente um despertar da capacidade. Lembro-me do dia em que eu vi os meus pensamentos pela primeira vez e de repente percebi que não era a voz na minha cabeça. Físico, ou seja, experienciei isto, não é? Que eu não sou a voz que eu vi na minha cabeça. E isto também foi um momento único na minha vida. De repente observar os meus pensamentos e perceber que eu tinha que ser mais do que aquilo porque estava a observá-los, não é? Então isso foi também um momento muito importante e, e que eu não desconecto, não é? Depois de todo o trabalho que fazemos no mundo disto. E o que eu acredito, não é que estas transformações que acontecem no mundo ahm, precisam de que este tipo provavelmente desta autoconsciência, não é, de que falávamos, este tipo de transformação pessoal aconteça, pelo menos a alguns níveis das organizações. Ok? Ou seja, em muitas destas organizações em que começamos um processo de transformação, não podemos esperar que de repente 200 pessoas despertem e façam este trabalho, não é? Mas precisamos de contar com um conjunto de pessoas dentro da organização que fazem esse trabalho, sabes? Que são conscientes do que é que está a acontecer e como é que estão a operar e que estas possam ajudar a criar os rituais, os processos, o tipo de conversas, de criar os espaços nas organizações para que as outras possam operar numa organização que está a funcionar já de uma determinada maneira e que não é a forma como elas funcionaram toda a vida, não é? Então, não vou mudar todas as pessoas e não vou mudar todas no momento, mas é essencial que um número de pessoas da organização se vai transformando, se vai contaminando positivamente, não é? E que afinal acaba por funcionar como viralizadores, não é? No sentido positivo, de ir contaminando positivamente a organização e ajudando a acontecer, não é? Grato, Hugo. Quero sublinhar, tu falaste aqui do Paulo Borges e da Daniela, que são os criadores do Círculo do Interceiro em Certo. Lisboa. Eu gostava que o Paulo, um destes dias, viesse também aqui falar-nos sobre esse contexto. Falaste do Sagra, e portanto que é um dos fundadores com a Ana do Centro Paia, também em Lisboa, na zona de Campo Lido, e um dos centros de consciência do país. Portanto, pôr isso de forma clara e enumerar estes Sim, sim, projetos, que sim. são referenciais, são de facto projetos muito importantes neste contexto que nós estamos a caminhar em que estamos a caminhar desta cultura e de Edge, portanto, grato por teres tornado visível isso.
e por teres aceito este desafio, desta pergunta, a forma como tu desembrulhaste foi de facto muito elegante e eu gosto muito da forma como tu fazes isso, que é falares de uma coisa que nos toca a todos globalmente, no macro, a partir da tua história e ligando com os desafios que nós temos nas diferentes equipas. Tu já fizeste hoje aqui isso de forma, várias vezes, de forma exímia e grato por o fazeres. Hugo, nós estamos a conversar já quase há uma hora, já vamos, que é bonito, e estou aqui com vontade de fazer muitas perguntas e tenho de me conter para, para não as fazer. E eu gostava que tu explorasse um pouco, a gente tem vindo a caracterizar um pouco da tua história, como é que foi a tua transformação, como é que este fenómeno das auto-organizações entrou na tua vida, como é que tu estás a servir este ecossistema das diferentes maneiras, não é? E eu gostava que tu falasses um pouco da tua essência. Quem és tu enquanto ser humano? Que essência é esta que está a irradiar nesta conversa, está muito presente nesta conversa, que está a me estimular, mas nas tuas palavras, como é que tu a descreves? Esta esta é uma pergunta basilar, não é? Se a gente tiver a usar o Lalu e o contexto do livro da Lalu, nós vamos diretamente àquela área do wholeness, não é? Nós precisamos ser um todo, no todo que é o Sim, sim, contexto da sim. organização e, portanto, não há maneira da gente contornar. O desenvolvimento regenerativo também coloca isto no centro de qualquer conversa, a essência de quem nós somos e daquilo que Sim, sim. nos traz ao mundo, não é? É por aí que a nossa frequência de radiação brilha, não é? Então, Sim, qual é a tua essência? Como é que tu descreves nas tuas palavras a tua essência? sim, sim. Hum, Eu estou aqui a escolher, estou a hesitar aqui, estou a hesitar em várias coisas na minha cabeça, não é? Mas eu acho, eu descrevi-me, eu sou um menino com um guerreiro lá dentro. hum, Também estava aqui a hesitar se sou um guerreiro com um menino dentro, mas eu acho que sou um menino com um guerreiro lá dentro, mas podia ser ao contrário. Então, eu tenho muitos medos, tenho muitos medos, sou um menino com muitos medos, sou um menino muito curioso, tenho uma curiosidade ilimitada. Então, nos, nos, nos papéis de Belvin, bem, não interessa pôr muito aqui, mas pronto, tenho muita curiosidade sobre muitas coisas e quando me apaixono por uma coisa, investigo-a muito, ok? Então, tive uma época na minha vida, 10 anos da vida, que li tudo sobre teatro, fui ator, fui encenador, fui enquanto estudava, enquanto trabalhava, fui ator, fui encenador, fui músico em palco, ah, li tudo o que havia para ler de teatro, entre aspas, não é? Mas muita curiosidade. Depois dediquei-me, sei lá, às danças tradicionais e à música. Aprendi a tocar um instrumento com 30 anos. Toquei pelo país todo, toquei no estrangeiro, gravei um álbum de música enquanto tinha a empresa e enquanto, não sei o quê, com muita curiosidade isso. E depois apaixonei-me pelo mundo, por este mundo também e li muita coisa, investiguei muita coisa, visitei muita coisa, conheci muita pessoa, portanto este mundo das organizações autogeridas, desta possibilidade, portanto foi algo que também me apaixonou e que me levou a também a investigar, é algo que me apaixona. Então sou esse menino, medroso e curioso, e depois também tive uma epifania daqui a uns anos a ler um livro, ah, a ler um livro de um filósofo que depois posso partilhar também para deixar aí, que se chama Freedom and Responsibility at Work, não é? Liberdade e responsabilidade no trabalho, mas que é um livro de filosofia, como aplicar a filosofia no dia a dia, não é? Então, e a ler este livro, eles colocam uma coisa de que, claro, estamos numa luta eterna entre o bem e o mal. Estamos numa luta eterna entre o bem e o mal. Um, e, 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 e quando somos conscientes, fazemos escolhas, não é? Escolhas do lado em que queremos estar. Um, eu não gosto da metáfora, mas sinto que é uma luta. Okay? Sinto que é uma luta. Sinto que toda a minha vida
toda a minha vida eu senti esta luta entre o bem e o mal. Ok? Na minha infância, esse menino, o que faz disputar a ira, a raiva, é a injustiça. Ok? Então, na injustiça eu vejo aí o bem e o mal. Portanto, desde que era criança, que quando estive ligado à arte, à música, ao teatro, eu estava a lutar contra o mal pelo belo. Ou seja, o belo é uma forma de lutar pelo bem, trazer o belo ao mundo, não é? E agora, digamos, no meu trabalho, para transformar o mundo do trabalho, para fazer das organizações sítios melhores, não é? Para as pessoas estarem e para o mundo, continuo aí nessa luta, continuo a lutar, continuo a lutar nesta luta eterna, não é? Que vai continuar sempre e sempre existiu. Portanto, às vezes, para enfrentar os meus medos, quando tenho que dar que enfrentar um auditório com o meu instrumento musical e tocar, ou a dar uma entrevista, ou falar para um, para um presidente e tenho aí o meu medo, não é? Eu o que faço é conectar-me a isto, não é? Conecto que eu não sou eu, não é agora, estou aqui parte de uma coisa que existe desde sempre e vai continuar a existir sempre, e eu estou aqui do lado em que quero estar, que é o lado em que eu escolhi estar, não é? Com tudo o que isso implica. Ah, Hugo, grato por teres feito esta conversa comigo, teres vindo nesta caminhada lado a lado. Faltou-nos a floresta aqui ao lado para isto ter o cenário de tantas outras conversas que já tivemos Uhum. com esta qualidade. E grato por teres É aceito este assim. convite de falarmos de um tema que te apaixona e que me apaixona também. Muito grato também, Marco. E fica pronto assim, fica aí o. Eu depois lanço aí no grupo do Telegram, então, lanço os convites para se juntarem, para trazerem organizações que conheçam, para chamar aqui ao Job Suite No Boss. Ah, Hugo. É. Aham.